Boa noite, igreja. Eu quero darle graças primeiro a Deus Hoje eu quero dar graças primeiro a Deus e ao pastor por a oportunidade que nos dá e ao meu pastor por me dar essa oportunidade. de poder predicar, trazer uma palavra de parte de Deus. Vou poder pregar nessa noite e trazer uma palavra da parte de Deus. Uma palavra que creio que Deus me deu para esta noite. Uma palavra que eu creio que Deus me deu para essa noite. E seguramente estão as pessoas que Deus conduziu esta noite estar aqui para escutar esta palavra. E eu tenho segurança que as pessoas que estão aqui, as pessoas que Deus guiou para que escutasse essa palavra. Hace pouco tempo estava tratando de ver a diferença entre a palavra brincar e brigar. Há algum tempo eu estava tentando fazer a diferença entre a palavra brincar e brigar. E me di conta que só uma letra cambia o significado completamente de uma palavra. E eu descobri que só uma letra pode mudar totalmente o significado dessa palavra. E quando eu leía esto, o significado destas palavras, E quando eu lia o significado dessas palavras, o Senhor falou a meu coração. o Senhor falou ao meu coração. Ele dizia que atitudes novas traem novos resultados. Ele me dizia: atitudes novas vão trazer novos resultados. Porque a palavra brincar significa Porque a palavra brincar significa divertir-se, divertir, jugar, jogar, sonreír, sorrir, fazer coisas emocionantes. fazer coisas emocionantes. E brigar significa todo o contrário. E brigar significa tudo que é contrário a Significa isso. trazer problemas, discussão, Trazer problemas, discussão, passar mal. ficar mal. É por isso que hoje quero falar de certas atitudes que traem cambios a nosso hogar. E por isso eu quero falar para você nessa noite de algumas atitudes que vão trazer transformação aos nossos lares. Diga comigo, pequenos cambios produzem grandes resultados. Fala comigo. Pequenas atitudes produzem grandes resultados. Pequenas atitudes vão produzir grandes resultados. Eu quero pedir-te que tu penses hoje, penses em ti. E eu quero que hoje você pense em você. Porque quando pensa em você Porque quando você pensa em você e executa todo o que se predica nesta noite, e quando você colocar em prática tudo que vai falar nessa noite, vai haver resultados. você vai ver resultados. Os resultados, o êxito não está nos membros da família. O resultado não está nos membros da sua família. O êxito está em cada um de nós. O sucesso está em cada um de nós. Quando ponemos em prática e tomamos novas atitudes. Quando nós colocamos em prática e tomamos novas atitudes. Por isso é muito importante entender a palavra do Senhor. Por isso é muito importante nós entendermos a palavra do Senhor. Este princípio importante. Esse princípio importante. Que está em Hechos 16:31. Que está no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 31. E eles lhe disseram: crê em Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Há uma promessa de parte de Deus. Há uma promessa da parte de que Deus. serás salvo tu e tu casa. Que será salvo você e a sua casa. Pero não é de la salvação de não irnos ao inferno. Mas aqui não fala só da salvação de não ir ao inferno. Sino de la salvação de los problemas que afetam a família. A salvação dos problemas que afetam a família. Salvação de divórcios. A salvação do divórcio. Salvação de falta de perdão. A salvação da falta de perdão. Salvação de problemas ao entorno da família. A salvação daqueles problemas que vêm em volta da família. Salvar-nos de educar mal a nossos filhos. A salvação de educar mal os nossos Salvar-nos filhos. de ser malos padres. A salvação de ser maus pais. Salvar de dar malos conselhos a nossos filhos. A salvação de dar maus conselhos aos nossos filhos. Agora, a fé. Agora a fé. A fé não é religião. A fé não é uma religião. A fé é o poder que Deus deu ao ser humano. A fé é um poder que Deus deu a um ser humano. Para criar algo que uno quer ver. Para que você possa crer naquilo que você quer ver. Quando eu creio. Quando você crê, quando eu creio. Estou criando a salvação de minha família. Eu estou criando a salvação da minha família. A salvação de minhas gerações. A salvação da minha geração. E nós temos que provocar
E nós temos que provocar que isso. pase algo en nuestra familia. Nós temos que fazer algo acontecer na nossa Ya no família. podemos continuar con los mismos padrones, Nós não podemos continuar com os novos padrões. porque hay padrones negativos Porque tem padrões que são negativos, que se vienen repitiendo en nuestra familia, que vem repetindo na nossa família, como una cadena. como uma cadeia. Y estos padrones tenemos que acabar con ellos. E nós temos que acabar, nós temos que romper com esses Es por padrões. eso que tenemos que tener nuevas actitudes, Por isso que nós temos que criar, ter novas atitudes, nuevos principios, novos princípios. porque los principios es lo que respalda a Dios. Porque os princípios é o que respalda a Deus. No sé si se ha dado cuenta que tal vez en su familia como en la mía Não sei se você pode perceber, mas talvez na sua se han família e venido na minha, repitiendo padrones vem repetindo padrões, de generación coisas en vem generación. repetindo, de geração em geração. Y cuando yo me puse a investigar sobre la genealogía de mi familia, E quando eu comecei a estudar sobre a genealogia da minha família, yo vi que venían de gente que venía de divorcios, eu vi que a minha família vinha de pessoas que vinham se Alcoolismo. divorciando, álcool, venían de problemas de sexo, que vinham com problemas com sexo, engañaban com a sus sexualidade, esposas, que eles enganavam suas esposas. había muchos divorcios. Haviam muitos divórcios. Y yo quiero cambiar ese padrón. E eu quero mudar esse padrão. Quiero que la genealogía a partir de mí Eu quero que a minha geração, sea una gente que adore a Dios, eu quero que seja uma geração de pessoas que que adorem a que Deus, tengan nuevos que principios, tenha novos princípios. porque la sociedad se compone de familias Porque a sociedade se compõe de famílias. y la sociedad no se sana por el gobierno, E a sociedade, né, ela não é curada pelo governo. se sana por las familias. Ela é curada pelas famílias. Entonces yo tengo que crear nuevos principios en mi familia. Então eu tenho que criar novos princípios na minha família. Yo con mi esposa y yo hemos creado algunos principios, E eu e a minha esposa, nós temos criado alguns aparte de lo princípios. que dice la palabra. A parte daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos a la mesa a comer, Por exemplo, quando nós nos sentamos à mesa a comer, apagamos el televisor, nós desligamos tudo, a televisão. porque el televisor haya un programa bueno o no haya, Talvez na televisão tenha um programa bom ou termina não bom. llamando Ou pela não. atención. E ele vai terminar te chamando a atenção. Y quitamos toda la atención de nuestra familia. Nós tiramos tudo aquilo que tira a nossa atenção. Cuando nos sentamos a la mesa, Quando nós sentamos à mesa, yo puedo ver a mis hijas eu posso ver as minhas filhas. y con sabiduría corregir malas E eu actitudes. posso corrigir algumas más atitudes. Ahí yo puedo acercarme a ellas. Ali eu posso me aproximar delas. Yo puedo conversar con mi Eu esposa. posso conversar com minha esposa. Podemos platicar de cosas y hacer más fuerte nuestra E nós amistad. podemos conversar de várias coisas e fazer mais forte a nossa amizade. Y aún con nuestras hijas. E assim também com as nossas filhas. El otro principio que hemos establecido que nosotros oramos antes de comer. Outro princípio é que nós oramos antes de Y a comer. veces por ahí entre conversa con mi esposa antes de sentarnos a la mesa nos Y- olvidamos. E talvez aí, quando nós estamos conversando, talvez nós nos esquecemos. Nuestras hijas ya nos recuerdan. E as nossas filhas já nos recordam, nos lembram. Ellas dicen, papá, tenemos que orar. E elas dizem, papai, nós temos que orar. Y qué bonito es eso ver en mis hijas. E que bonito é ver isso nas minhas Y esos filhas. principios, por más pequeños, tal vez para alguien sean insignificantes, Talvez eles sejam pequenos, en el futuro insignificantes, son mucho importantes. mas lá no futuro eles vão ser muito importantes. Porque serán principios que vamos estableciendo en nuestras generaciones. São princípios que nós estamos estabelecendo na nossa geração. Entonces nuestros principios Então, os nossos princípios deben ser establecidos por los padres, devem ser estabelecidos pelos por el pais, esposo, por la pelo esposa, esposo e pela esposa. y ellos tienen que ser los primeros que ejecuten, Eles têm que ser os primeiros a fazer, para que ellos vean, para que os filhos, para que eles possam ver, porque ellos no hacen lo que tú dices, porque eles não vão fazer o que nós falamos. ellos hacen lo que tú haces. Eles vão fazer o que nós fazemos. Cuando agarras la Biblia, Quando você pega a Bíblia,
ves la vida con los ojos de Dios. Ves la Você vê a con los vida ojos. com os olhos de Deus. Y la mayoría de nosotros vemos la vida con los ojos de nuestros padres. E a maioria das vezes nós vemos o mundo com os olhos dos nossos pais. Y lo triste de nosotros, E o triste é que nós no vemos la vida con los ojos de Dios. não conseguimos olhar a vida com os olhos de Deus. Y muchas veces E muitas vezes terminamos viendo la vida con los ojos de nuestros padres. terminamos vendo com os olhos dos nossos pais. Y no nos dejamos educar por quien debería educarnos, que es Dios, que nos dio la vida. E muitas vezes nós não deixamos que Deus nos eduque da Y los forma que... padres nos enseñan a ver la vida con sus ojos. E muitas vezes os pais vão nos ensinar a ver a vida com os olhos dele. Y terminamos teniendo problemas y siendo infelices en la vida. E muitas vezes nós terminamos sendo infelizes na vida. En la vida. Porque vemos la vida con los ojos de nuestros padres. Porque talvez nós olhamos a vida com os olhos dos nossos pais. Y nosotros como padres E nós como pais, tenemos que ver la vida con los ojos de Dios. nós como pais temos que ver a vida com os Porque olhos de Deus. ahí están los principios. Porque aí está os princípios. Establecer esos principios primero en nosotros, Estabelecer esses princípios primeiro em nós. para que esos principios sean establecidos en nuestros Para hijos. que esses princípios sejam estabelecidos nos nossos filhos. A veces vemos la vida con los ojos de la religión. Muitas vezes nós olhamos a vida com os olhos da religião. Y no vemos la vida, o tal vez también vemos la vida con los ojos de la cultura. Ou talvez com os olhos da cultura. Porque en esa cultura nacimos. Porque nessa cultura nós nascemos. Y así crecemos o crecen nuestros hijos. E assim crescem os nossos Y filhos. en la vida van fracasando. E aí nós seguimos a vida fracassando. Dios quiere que veamos con los ojos de Él. Deus quer que você e eu vejamos Debemos com ser os olhos personas dele. enseñables. Debemos ser personas enseñables. Nós devemos ser pessoas que queiram aprender. Y debemos analizar nuestras vidas. E nós devemos analisar a nossa vida. Y pensar cómo ve Dios a nosotros como esposos. E pensar como Deus nos vê como esposo e Cómo esposa. Dios nos ve como hijos. Como Deus nos vê como filhos. Cómo Dios nos ve como ministros. Como Deus nos vê como ministros. Si estamos poniendo en práctica lo que escuchamos en las pregaciones los domingos. Se nós estamos colocando em prática aquilo que nós estamos escutando aqui aos Porque domingos. si ponemos en práctica todo lo que escuchamos, Porque se nós colocamos em prática todo lo que Dios habla a través de tudo nuestros aquilo que Deus predicadores, fala através das pregações, dos pregadores, ten seguridad que nuestra vida va a ser diferente. você pode estar seguro que a nossa vida vai Que ser no solo diferente. vengamos a este lugar a escuchar, Que nós não venhamos a este lugar somente sino que escutar, cuando salgamos de este lugar, mas que quando nós sairmos deste lugar, nos decidamos a poner en que nós práctica. possamos decidir a colocar em prática. Solo de esa manera veremos cambios. Só dessa maneira nós vamos ver transformações. De otra manera continuaremos igual. De outra maneira nós vamos continuar do mesmo jeito. Porque si tú permites ver la vida con los ojos de Dios, Porque se você se permite ver a vida com os olhos de Deus, te vas a dar cuenta para qué naciste você vai entender por que você nasceu y cómo ser feliz en esta tierra. e como você vai ser feliz nessa terra. Josué 24:15 dice: No livro de Josué 24:15 diz: digan todos, todo comienza en casa. eu quero que vocês repitam comigo. Tudo começa em casa. Diga más fuerte con Quero que você convicción. diga mais forte, com convicção. Todo comienza en casa. Josué dice: mira lo que Josué dijo. Mas si vos parece mal servides ao Senhor, escolhe hoje a quem habéis de servires, aos dioses a quem sirverem vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada comienza en la iglesia. Nada começa na igreja. Nada comienza en el mundo. Nada começa no mundo. Nada comienza en el trabajo. Nada começa no trabalho. Todo comienza en nuestra casa. Tudo começa na nossa El casa. éxito comienza en nuestra casa. O sucesso começa na nossa casa. Josué le dijo:
Josué disse: si quieres vivir de acuerdo a la moda de este mundo, se vocês querem viver de acordo com este mundo, es decisión de ustedes. é o que vocês decidiram. Si quieren vivir de acuerdo a cómo vivieron sus padres, Se você quer viver do jeito que viveu os seus pais, es decisión de é ustedes. sua decisão. Mas yo y mi familia Mas serviremos a eu e a Jehová. minha família serviremos a Jeová. Ese es un principio Esse é um princípio que Josué estableció en su familia. que Josué estabeleceu na sua família. Si quieres vivir con las religiones, Se você quer viver pelas religiões, es decisión de é ustedes. sua decisão. Si quieres vivir de acuerdo a este mundo, Se você quer viver de acordo com este mundo, es decisión de é ustedes. sua decisão. Mas yo y mi familia serviremos a Mas Jehová. eu e a minha família serviremos a Jeová. Josué tomó una decisión Josué tomou uma decisão. y en esa decisión involucró su familia. E essa decisão estava incluída a sua família. ¿Por qué Josué involucró su familia? Por que Josué incluiu sua família? Porque él vio un ejemplo en Moisés. Porque ele viu um exemplo em Moisés. Él sabía que si no involucra a su familia Ele sabia que se ele não colocasse a sua família, y si no tiene éxito dentro de su familia, se ele não tivesse sucesso, êxito na sua no família, iba a tener suceso cuando estaba al frente del pueblo de ele Israel. sabia que ele não ia ter sucesso quando ele estivesse na frente do povo de Israel. Josué sabía que para poder liderar el pueblo, Josué sabia que para ele poder liderar o povo, que Moisés lo había dejado a él, aquele povo que Moisés havia deixado para ele él de necesitaba guiar, primero gobernar su casa. ele precisava governar a sua casa. No podía tener éxito Ele não podia ter sucesso si no tenía éxito primero en se su ele não casa. tinha sucesso na sua casa. Yo quiero que me preste mucha atención con esto. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Moisés fue un gran líder, Moisés foi um grande líder, pero no fue un gran líder para el pueblo de Israel, ele foi um grande líder para o povo de Israel. mas no fue un buen líder para su casa, Ele não foi um bom líder para a sua casa, porque él no involucró a su familia. porque ele não incluiu a sua família. Cuando Moisés salió a caminar, Quando Moisés saiu, estaba caminando, estava caminhando, Jehová salió al encuentro de él Jeová veio ao encontro y dele, lo quería matar. e Jeová queria matá-lo. Si no era por su esposa Séfora, Se não fosse pela sua esposa Séfora, él iba a morir. ele ia morrer. Séfora dijo: Moisés, circuncida a tu hijo. Ele disse: Moisés, circuncida o seu filho. Porque Moisés se paraba frente al pueblo Porque Moisés, ele ficava diante do povo. y le decía: dice Jehová que circunciden a sus hijos. Vocês têm que circuncidar os seus filhos. Y él no circuncidó a su Mas hijo. ele não circuncidou o seu Y filho. por eso lo quiso matar. E por isso Jeová quis matá-lo. Por eso Josué estuvo de cerca Por isso Josué estava bem perto. y puso a su familia en el ministerio. E ele colocou sua família no ministério. Entonces trabajamos fuera, Então nós vamos trabalhar fora. nos esforzamos Nós nos esforçamos. y somos diligentes. Nós somos bem corretos. Y no somos diligentes en nuestra E casa. muitas vezes nós não somos diligentes na nossa casa. Precisamos ser diligentes primeramente en nuestra casa. Nós primeiramente precisamos ser corretos na nossa casa. Jóvenes que están aquí, Jovens, vocês que estão aqui, no pienses tener éxito não pensa que você vai ter sucesso si no eres diligente primero en tu casa. se você não é correto na sua Porque casa. todo comienza en casa. Porque tudo começa em casa. ¿Sabes cuál fue el error de Moisés? Sabe qual foi o erro de Moisés? El error de Moisés fue O erro de Moisés foi: coger a su esposa, ele pegou sua esposa, sus hijos, seus filhos, y les dijo: vayan para su casa. e disse: vai para casa, para sua casa. Queden ahí, quédense Fiquem ahí. aí. Entonces sus hijos no lo vieron a su padre servir al Señor. Então os seus filhos não viram ele servindo ao Senhor. Ellos no lo vieron caer maná del cielo. Eles não viram caindo maná do céu. Ellos no vieron ministrar al pueblo. Eles não viram Moisés ministrar ao povo. Ellos no vieron salir agua de la roca. Eles não viram sair água da rocha. Ellos no vieron
caer las codornices en el campamento. Eles não viram cair as codornas no acampamento. ¿Por qué? Porque todo comienza en casa. Porque tudo começa em casa. Aleluia, Jesus. Empresario, Você que é empresário, padre, pai, no formen primero la herencia não forme primeiro a herança antes de formar el heredero. antes de você formar aquele Porque que vai si herdar, tú o herdeiro. formas primero una herencia Se você forma primeiro uma herança y no formas el heredero, e se você não forma o herdeiro, todo el sacrificio, el trabajo todo o trabalho, todo o seu sacrifício va a ir a parar en manos de otro. vai parar na mão de outros. Cuando Moisés muere, Quando Moisés morreu, los hijos de él no pudieron continuar el os ministerio. filhos dele não puderam continuar o ministério. Y Moisés se sentía viejo. E Moisés se sentia velho. Y él se preguntaba ahora, ¿quién va a continuar lo que yo E he ele se creado? perguntava: quem vai continuar a fazer o que eu faço? Y dijo, Señor, ¿quién va a tomar mi lugar? Senhor, quem vai ficar no meu lugar? Cuando deberían haber sido sus hijos. Quando deveria ter sido seus Pero filhos. él no los formó. Mas ele não os formou. Entonces Dios le dijo, Então Deus va a ser disse, Josué, vai ser Josué, hijo de Nun, filho de Nun, de otra generación. de outra geração. Yo creo con todo mi corazón Eu creio com todo o meu coração que de aquí saldrán que daqui generaciones vai sair gerações que le sirvan a Dios, que sirvam a Deus, que le amen a Dios que todos los amem días a de su vida. Deus todos os dias da sua vida. Amém, Jesus. Porque una generación inicia con uno. Porque uma geração começa com um mesmo, com nós mesmos. En la Biblia dice que Abraham en sus lomos, o sea, en sus genitales, llevaba la descendencia de Leví. Abraham, en la Porque Biblia Abraão, dice a Bíblia diz que Abraão nos seus lombos ele levava uma descendência de Levi. la llevaba la descendencia de Leví. Y él diezmaba por una generación que E no ele había já nacido. dizimava por uma geração que não havia nascido. Jóvenes, hombres y Jovens, mujeres, homens e mulheres. diezmen, ya bendiciendo sus Entregue os seus generaciones. dízimos e já abençoe Porque a sua están ya siendo geração. benditas las generaciones Porque que você está están dentro de abençoando as ti. gerações que estão em você e que hão de vir. Yo bendigo a mis nietos. Eu abençoo os meus netos. Aunque mi una hija, la primera, la mayor, tiene un poco más de 5 Eu já años. abençoo os meus netos, apesar da minha filha mais velha ter 5 anos. La segunda tiene un poco más de 4. A segunda tem 4. Mas si Abraham diezmaba, oraba por sus generaciones, por la Mas generación de Leví, Se Abraão já orava pela sua geração, pela geração de Levi, yo también diezmo y bendigo mis eu generaciones. também entrego meu dízimo e abençoo as minhas Porque ellas serán gerações. benditas. Porque em ti serão abençoadas. Porque yo lo creo. Porque eu creio. Porque la Biblia lo dice. Porque a Bíblia disse, Cuando yo era soltero, quando eu era solteiro, yo ofrendaba y oraba por mi esposa. eu ofertava e orava pela minha esposa. Entonces yo le pedía a Dios Então eu pedi a Deus las características que me gustaría de ella. as características que eu queria da minha esposa. Y Dios escuchó mis E oraciones. Deus escutou a minha oração. Entonces cuando le conocí, Então quando eu conheci, yo sabía que era ella. eu já sabia que era ela. Mi esposa no salió solo del vientre de su madre, A minha esposa não saiu só do ventre da mãe dela, sino también salió de mis mas oraciones. ela também saiu das minhas Salió de orações. mi corazón. Ela saiu do meu coração. Yo quiero hoy darles una verdad que te va a cambiar la vida. E hoje eu quero te deixar uma verdade que vai mudar a sua vida. No es de establecer una conciencia de reglas religiosas, Eu não quero que você estabeleça uma consciência de regras religiosas, sino una conciencia de principios. mas eu quero que você estabeleça uma consciência de princípios. Porque los principios son respaldados por Dios. Porque os princípios eles são respaldados por Deus. Dios no respalda personas. Deus não vai respaldar as pessoas. Dios no respalda personas. Ele não vai respaldar as pessoas. Dios no respalda nombres. Ele não vai respaldar os homens. Él siempre respalda principios. Ele vai respaldar os princípios. No importa de qué familia vengas. Não importa de qual família você venha. Si de la alta sociedad o de la Se é baja da alta sociedad. sociedade, se é da baixa. Si eres pobre o eres rico. Se você é pobre, se você é rico.
Pero si tienes principios, Mas se você tem princípios, vas a ser cubierto por aquellos principios. você vai ser coberto por esses princípios. Porque Dios te va a proteger. Porque Deus vai te proteger. Todo comienza en casa. Tudo começa em casa. En casa no comienza por los hijos. Em casa não começa pelos filhos. En casa comienza por el matrimonio. Aí em casa começa pelo casamento. Cuando el matrimonio está mal, Quando o casamento está mal, todo lo que baja va a estar mal. tudo que está debaixo vai estar mal. Hijos, Filhos, empresa, empresa, negocios, tudo. Y cuando el matrimonio está bien, Mas quando o casamento está bem, todo va a estar bien. tudo vai estar bem. Los hijos no son más importantes que los esposos, que Os el filhos não esposo. são mais importantes que o esposo e a Los esposa. hijos son el producto del matrimonio. Os filhos são o resultado, o produto do casamento. Los hijos no fueron primero que los padres. Os filhos não vieram primeiro que os pais. Las esposas no pueden preferir primero a los hijos, As esposas não podem preferir primeiro os filhos. porque los esposos fueron primero. Porque os esposos vieram primeiro. El matrimonio fue primero que los hijos. O casamento foi primeiro que os filhos. Entonces, cuando tú prefieres primero a los hijos, Então, quando você prefere primeiro os seus filhos, no estás protegido por el principio de você não Dios. está protegido pelos princípios de Deus. Porque los hijos que tanto amas, Porque os filhos a quem você tanto ama, un día se irán. dia eles se vão. Yo amo a mis hijas. Eu amo minhas filhas. Una porque se parecen a mí. Uma porque elas se parecem comigo. Y otra porque la estuve ya de grande. E outra porque eu já estava bem mais velho quando eu as tive. La tuve arriba de los 40. Eu já tive elas com 44. Mas yo, mi prioridad es mi esposa. Mas a minha prioridade é a minha esposa. Porque un día ellas me cambiarán por otro hombre. Porque dia elas vão me trocar por outro homem. Entonces, ¿por qué pones como prioridad tus hijos? Então, por que você está colocando primeiro os seus filhos? Tu prioridad debe ser tu esposa o tu A esposo. sua prioridade é o seu esposo. Porque e ahí a comenzó sua la esposa. historia. Porque ahí comenzó la historia. Porque aí começou a história. Digan todos, estos principios son para mí. Digam comigo, esses princípios são para mim. Entonces los principios lo establecen el esposo o la esposa. Então, esses princípios são estabelecidos pelo Y lo esposo e pela practicas esposa. tú primero. E você Lo practicas tú primero. pratica primeiro. Para que tus hijos vean. Para que os seus filhos Para vejam. que se reproduzcan en ellos. Para que eles possam reproduzir. Porque ellos van a hacer lo que tú estás haciendo. Porque eles vão fazer o que você está fazendo. No intentes enseñarles solo diciendo, Não tente ensinar para eles só falando, sino hazlo tú primero. mas faz você primeiro. Un día yo escuché a una hermana Dia eu escutei uma irmã diciéndole al pastor, e ela dizia ao pastor: pastor, por favor, ore por mi hijo que parece que está endemoniado. Pastor, olha para o meu filho que parece que ele está endemoniado. El pastor sabiamente le dijo, señora, E o hermana, pastor sabiamente lhe disse: Senhor, irmã, yo voy a orar primero por usted, eu vou orar primeiro por você. porque la endemoniada parece ser usted. Parece que você que está endemoniada. Muchas veces queremos echarles la responsabilidad a los hijos Muitas vezes nós queremos colocar a responsabilidade nos y nossos no filhos. tomamos esa E nós responsabilidad. não tomamos essa Y nuestros responsabilidade. hijos no van a cambiar si no nos E os responsabilizamos por nossos ellos. filhos não vão mudar se nós não nos responsabilizamos. Efesios 5:25 dice, E no livro de Efésios, no versículo 5:25 diz: vos maridos, amai a vuestras mulheres, como también Cristo amó a la iglesia, y así mismo se entregó por ella. Cristo dio la vida por la iglesia, Cristo deu a vida pela igreja. y en consecuencia o recompensa de este maravilloso acto, Ou em consequência, ou em recompensa desse ato maravilhoso, Él se llevó todos los atributos. ele levou sobre ele todos esses atributos. ¿A quién se le llama Señor de señores? A quem que nós dizemos Senhor dos senhores? ¿A quién se le da la gloria? A quem nós damos a ¿A glória? quién se le llama Rey de Reyes? A quem nós chamamos Rei ¿A dos quién le Reis? cantamos alabanzas? A quem nós cantamos A louvores? Jesús, A Jesus. cuando hizo algo por la iglesia, Porque ele fez algo pela igreja. y también hizo por Él. E também ele fez por ele. Cuando nosotros damos la vida por nuestra esposa, Quando nós damos a vida pela nossa esposa, ¿a quién se le da
noches de gloria. A quem as pessoas dão... Como é que fala? Noches de gloria. Noite de glórias. ¿A quién se le atiende bien? A quem que as pessoas... ¿A quién se le respeta? A quem as pessoas ¿A respeitam? quién es fiel? A quem elas é fiel? No lo estás haciendo por ella, Você não está fazendo pela sua lo esposa. estás haciendo por ti. Você está fazendo por você mesmo. Cuando tú trabajas, Quando você trabalha, eres diligente en tu trabajo, quando você é correto no seu tú lo trabalho, cuidas tu trabajo, tú lo cuidas del trabajo, você cuida do seu lo trabalho. cuidas porque es tuyo. Você cuida porque é seu. Y cuando tú tienes un carro, Quando você tem uma posição, tú lo lavas, lo limpias, você tem um carro, você lava, você limpa. lo haces porque es tuyo. Você faz isso porque ele é seu. Tú no dices voy a limpiar o lavar este carro para que deje de molestar. Você não diz, eu vou lavar esse carro para que ele deixe de me Tú lo haces porque es tuyo. Você faz isso porque ele é seu. Entonces cuando usted está haciendo algo por su esposa, Então, quando você está fazendo algo pela sua esposa, está haciendo algo por usted, você está fazendo por você. porque a usted se le va a cuidar mejor, Porque quando você faz isso, ela vai cuidar de porque a você usted se le melhor. da más amor, Ela vai te dar mais amor. porque usted se lleva la admiración de ella. Porque você tem a La obrigação. admiración. Porque ela vai te admirar por isso. Cuando Cristo dio la vida por la iglesia, Quando Cristo deu a vida pela igreja, fue ahí que se le reconoció foi aí que, como Señor de señores, Rey que de ele foi reyes. reconhecido como Senhor dos senhores e Rei dos Si él no reis. hubiera dado su vida, Se ele não tivesse dado a sua vida, nadie lo hubiera conocido. nada tivesse Cuando tú tratas bien a tu esposa, Quando você trata bem a sua esposa, tú también eres conocido. você também é conhecido. La gente habla bien de ti As pessoas vão falar bem de você. y siempre vas a tener la admiración de tu esposa E você vai ter sempre a admiração da y sua ella esposa. siempre va a hablar bien de ti. E ela vai sempre falar bem de você. Cuando haces algo en el presente, Quando você faz algo no presente, tendrás recompensa en el futuro. você vai ter recompensa no futuro. Colosenses 3:19. No livro de Colossenses, no versículo 3:19, Vos maridos amai vosas mulheres diz assim: y no as tratéis ásperamente. maridos, não ama as suas mulheres, não as tratem asperamente. Como tú trates a tu esposa, Como você trata a sua esposa, te estás tratando a ti mismo. você está tratando a você mesmo. Porque la Biblia dice Porque a Bíblia diz que debemos tratarnos a nosotros mismos con honor. que nós devemos tratar um mesmo com honras. Y con honor debemos tratar a nuestra E com esposa. honra nós devemos tratar a nossa esposa. Porque es la que Dios te dio. Porque é a mulher que Deus te deu. El matrimonio no es una competencia, O matrimônio não é uma disputa, es un equipo é uma equipe. donde el esposo tiene una función Onde o esposo tem uma função y la mujer tiene otra e a función. mulher tem outra função. Hace tiempo leí un libro Faz algum tempo eu li um livro y no entendía una frase que decía. e eu não entendi uma frase que dizia. Llegué a entender después. E depois que eu fui entender, La frase decía: a frase dizia: hubiera en el mundo menos divorcios no mundo ia existir menos divórcio si el hombre fuera hombre se o homem fosse homem y la mujer fuera mujer. e a Bien, mulher mujer. fosse mulher. Después llegué a entender que quería decir esto. Depois eu entendi o que isso queria dizer. Y entendí más cuando comencé a hacer esta pregación. E eu entendi mais quando eu comecei a estudar sobre Cuando essa tú palavra. cumples tu función como esposo, Quando você cumpre a sua função como esposo, eres responsable con todas tus é funciones. responsável por tudo aquilo que você é, as suas funções no casamento. Estás produciendo unos cambios. Estás produciendo cambios. Você está produzindo transformação. Lo mismo la esposa. O mesmo a esposa. Entonces los dos unidos Então os dois unidos forman un potencial. forma algo muito potente. Y nunca hubiera esa idea de divorcio E nunca vai existir essa o ideia de divórcio. separación. Ideia de divórcio ou separação. Mujeres, Agora mulheres. 1 de Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1. Semelhante vos mulheres, sede sumisas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres. Esposas, quero contar-lhes um secreto.
Esposa, eu quero te contar um segredo. Nosotros los hombres nos dejamos llevar por la vista. Nós, os homens, nos levamos pela vista. Cuando un hombre está mirando, digamos, la televisión, Quando o homem está olhando uma televisão, está concentrado viendo el mejor programa que le gusta, ele está olhando, ele está vendo o melhor programa que ele gosta. y la mujer se pone un terno de baño E a mulher põe uma roupa de banho, de íntima, y pasa por delante de su esposo, e ela passa diante do seu y él esposo. trae su mirada, E isso atrai o consigue seu ver olhar. esa sensualidad que E tienes ele tú. consegue ver a sensualidade da sua Si esposa. tienes ese poder para mostrar tu sensualidad Se você tem esse poder para y mostrar a sua atraer la mirada sensualidade de tu esposo, e atrair os olhos do seu esposo, usa ese potencial, usa esse potencial, usa ese poder usa esse poder para mostrar que tu esposo tiene a su lado una mujer de respeto. e mostre para o seu esposo que ele tem do lado dele uma mulher de respeito, Una mujer que cumple lo que promete. uma mulher que cumpre o que promete. L- eh, los hombres nos dejamos llevar por lo que vemos. Nós, os homens, deixamos nos levar para aquilo que nós vemos. A veces la actitud del corazón se refleja en el rostro. Talvez a atitude do nosso coração ela vai refletir no nosso rosto. Esas facciones físicas en el rostro, esas facciones Essas físicas, feições físicas nos nossos rostos, a nosotros nos destruyen. a nós nos destrói. No hay cosa peor ver a la esposa, Não tem coisa pior para o esposo ver al esposo, ver a su esposa cuando está enojada, ver a sua esposa quando ela está nervosa, levantando las cejas hasta la cabeza, levantando as sobrancelhas assim, torciendo los ojos hasta las orejas, torcendo os olhos, porque nosotros nos dejamos llevar por lo que porque vemos, nós nos deixamos levar pelo que nós vemos, os homens. porque nosotros los hombres necesitamos aprender a escuchar a las esposas. Nós, os homens, precisamos aprender a escutar as mulheres. Nosotros nos distraemos fácilmente Nós nos distraímos facilmente. y a veces la mujer tan solo quiere hablar. E muitas vezes a mulher só quer falar. Dios le dijo a Abraham: Deus disse a Abraão: escucha lo que Sara te dice, escuta o que Sara te disse. porque muchas cosas de lo que dice mi esposa Porque muitas vezes o que a minha esposa diz, me van a hacer bien. elas vão me ajudar. Cuando dijo Dios a Abraham, escucha a tu esposa, Quando Deus disse para Abraão: escuta a sua esposa, no le estaba diciendo obedézcale. ele não estava dizendo obedeça. Y cuando la esposa quiere hablar, E quando a esposa quer falar, ponle atención, coloca atenção. apaga ese celular, Desliga o celular. apaga la Desliga a televisión, televisão. porque no hay peor cosa, no Porque hay não peor tem cosa pior coisa que ser ignorado. que você ser ignorado. Proverbios 12:4 Provérbios, capítulo 12, versículo 4. dice: mulher virtuosa é a coroa de su marido, porém a que procede vergonhosamente é como apodrecimiento nos seus ossos. Si hay un rey en casa, Se há um rei em casa, es porque tú te convertiste en una é reina. porque você, mulher, se converteu em uma rainha. Y si hay un rey y una reina, E se há um rei e uma rainha, es porque tu hogar es un palacio. é porque o seu lar é um palácio. En un palacio hay principios, E dentro de um palácio Hay existem honra. princípios. Tem honra, hay valores. tem valores. Pero no miren lo que dice miren lo que dice la mala Mas esposa. eu quero que vocês olhem e vejam o que diz La a mala má esposa esposa. destruye A má esposa, ela vai destruir. y destruye por completo. E vai destruir por Si te completo. convertiste en una reina, Se você é uma rainha, tratando a tu esposo como un rey, trata o seu marido como um rei. es porque tú eres una mujer virtuosa. É porque você é uma mulher virtuosa. Colosenses 3:20, No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20 20, 21. e 21. Vos filhos,
Diz, vós filhos, obedecer en todo a vossos pais, obedeçam tudo aos vossos pais, porque esto es agradable ao Senhor. porque isto é agradável ao Senhor. Vos, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Porque todos somos hijos. Todos nós aqui somos filhos. Y aunque nuestros padres estén viejos, E mesmo que nossos pais estejam velhos, nosotros le debemos la admiración, el respeto nós devemos admirá-los e y honrá-los. sobre todo la obediencia. E sobretudo a obediência. Porque en la obediencia hay una promesa. Porque na obediência existe uma promessa. La promesa dice: honra a tu padre y a tu madre, A promessa diz: honra o seu pai e a sua mãe, para que todo te vaya bien. para que tudo vá bem na sua vida. En la obediencia hay éxito. Na obediência existe o êxito, o sucesso. No obedezcas a tus padres porque ellos te dicen. Filhos, não obedeçam aos seus pais porque eles te dizem. Obedece porque toma posesión de esa promesa. Mas faz porque você toma posse dessa promessa. Yo veo que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Eu penso que quando Jesus estava morrendo na cruz, María estaba mirando. Maria estava olhando. Y yo no puedo entender cuánto sería el dolor de María. Eu não posso entender a dor que a Maria sentia. Y María y Jesús ya estaba muriendo. Jesus já estava Todavía morrendo, estaba en la carne. mas ele ainda estava na carne, Y él no le seu dijo corpo. mirando a María: E ele olha para Maria. mujer, ahí está tu hijo, refiriéndose a Mulher, Juan. aí está o seu filho. Estava referindo ao Y a João. Juan le dijo: ahí está tu E madre. disse para João: João, aí está a sua mãe. Después que Jesús murió, Depois que Jesus morreu, Jesús tomó a María tomó a María tomou a Maria. y se llevó a vivir con él. João tomou a Maria e levou ela para morar com ele. Entonces vemos también en la Biblia E nós podemos ver na Bíblia que el apóstol Juan que o apóstolo João es el único apóstol que murió de viejo y é lleno o de único vida. apóstolo que morreu bem velho e cheio de vida. Alguien estaba orando. Alguien estaba orando. Alguém estava orando Y le decía: Señor, e dizia: Senhor, yo quiero morir de viejo eu quero morrer Saudável. velho, y saudável lleno de vida. e cheio de vida. Y el Señor le dijo: no, E yo o no Senhor tengo esa disse: promesa. Você não tem essa Esa promessa. promesa la tienen tus padres. Essa promessa tem os seus Sácale pais. esa promesa con la honra. Pega essa promessa com a honra. Y nosotros debemos honrar a nuestros Nós padres. devemos honrar os nossos ¿Qué pais. es honra? ¿Qué es honra? O que é honra? Papá, ¿cómo estás? Pai, como você está? Te llamo para decirte que te amo. Eu tô te ligando para dizer que eu te amo. Mamá, Mamãe, te traje estas flores que te eu gustan. trouxe essas flores para você porque você ¿Cómo gosta. estás? Como você está? Estuve pensando en ti todo el Eu estive tiempo. pensando em você hoje o dia No sabes, todo. mamá, cuánto te amo. Mamãe, você não sabe o quanto eu te amo. Porque muchos hijos, cuando los padres quedan ancianos, Porque muitos filhos, quando os pais ficam velhos, lo ignoran, eles ignoram os lo pais. dejan para atrás. Deixa os pais para trás. Cuando más necesita ayuda de sus hijos, Quanto mais eles precisam dos seus filhos, ellos no le dan la menor importancia. eles não lhe dão nenhuma importância. Entonces, honra a tus padres. Então, filhos, honre os seus pais. Jóvenes, Jovens, nunca pensarás tener éxito não pense que você vai ter êxito si no, tú no honras en tu se casa, você não honra a sua no honras casa, tus se padres. você não honra os seus pais. Algunos padres tal vez no se merecen Talvez alguns pais não ni merecem. siquiera que le dirijan la palabra, Talvez nem que você dirija a pero palavra. no lo haces por ellos. Mas você não faz por ele. Hazlos por él, por ti. Faz isso por você. En la Biblia dice: Porque na Bíblia diz: honra a tu padre y a tu madre honra o seu pai para e a que te sua vaya mãe, bien. para que você seja bem-sucedido. Él no dice honra solamente si son buenos. Ele não diz honra seu pai e sua mãe Honra somente de se eles qualquer forem bons. maneira. Você tem que honrar de qualquer Para maneira. que tú tomes esa promesa Para que você apegue a essa y promessa. todo te vaya bien en la E vida. tudo vai ir bem na sua vida. Amém, Jesus. A mí me admira mucho Eu me admiro muito que hay madres que tienen la capacidad de cuidar 10, 15 hijos, que tem mães que podem cuidar de 10, 15 filhos. mas 15 hijos no son capaces de cuidar una Mas madre. 15 filhos não podem cuidar uma mãe. Es triste ver
É triste ver a los padres cuando llegan ancianos aos pais quando eles ficam velhos vivir en la soledad. e eles vivem sozinhos. Tienen tantos hijos Às vezes eles têm tantos filhos y al final viven solos. e no final eles ficam sozinhos. Había un matrimonio. Havia um Com isso casamento, termino. eu quero terminar com isso. Había un matrimonio que tenían 7 hijos. Tinha um casal que eles tinham 7 filhos. El esposo cuidaba a su madre que se había quedado viuda. E o esposo, ele cuidava a sua mãe da casa onde ela vivia. Y la esposa también tenía a su madre que estaba viuda. E a esposa também tinha sua mãe que tinha ficado viúva. Y él también cuidaba de su madre. E ela também cuidava da sua mãe. Y de repente sus hijos todos crecieron, E de hicieron su repente, vida, os filhos dela se fueron de casa. cresceram, foram embora de casa. Mas ella después, poco tiempo después, murió su esposo. E depois de algum tempo, seu esposo morreu. Ella fue y trajo a su madre a vivir con ella. E ela trouxe a sua mãe para morar com ela. Trajo a su suegra a E vivir ela con trouxe ella. a sogra dela para morar com ela. Y cuidaba por igual. E ela cuidava das duas Les igualmente. cuidaban de una manera tan especial E ela cuidava de uma maneira tão que especial sus hijos miraban eso. que os seus filhos olhavam isso. Y cuando ella se quedó sola, E quando ela ficou sozinha, sus hijos se peleaban por llevar a su madre a vivir con os filhos ellos. dela brigavam para poder levar ela para poder viver com eles. Entonces tuvieron que ponerse de acuerdo. Então eles tiveram que entrar em acordo. Se quedaban en la casa de cada hijo, se quedaba un mes la señora. E ela, um mês ela ficava na casa de Y cada en ese filho. mes E nesse mês, los hijos le cuidaban y le daban lo mejor. os filhos cuidavam dela e davam o melhor para Honraban ela. a su madre. Honravam a sua mãe. Y cuando terminaba el mes, E quando terminava o mês, ellos estaban al otro día en la mañana, antes de la hora de relevo. na hora que terminava o mês, o outro filho já estava lá pronto para poder pegar ela, Para llevar a su madre, para poder levá-la, para poder cuidarla. para poder cuidar dela. Eso se llama honra. Isso se chama honra. Honremos a nuestros padres Honre aos seus pais, E hagámonos- honremos nossos pais. y obtengamos esa promesa de parte de Dios. Porque se você faz isso, você vai ter essa promessa Para da que parte tengamos de Deus. largos días Para que você tenha longos y dias. todo nos vaya bien en la e que, vida. para que tudo nos vá bem na vida. Por favor, póngase de pie. Por favor, eu quero pedir que você se coloque de pé. Levante sus manos donde está. Quero que levante a sua mão onde você está. Padre Todopoderoso, Pai Todo-Poderoso, hoy te quiero dar gracias, Señor, eu quero te agradecer, Senhor, por la oportunidad de entregar esta palabra, Señor, pela oportunidade de entregar Que essa eu- palavra. que yo creo que tú me la diste, Señor, Porque eu creio que o Senhor para me este deu, día, para esta para noche, este dia, para esta noite, para tus hijos que están en este para os lugar, seus filhos que estão neste lugar. que tú los trajiste hoy, Que o Señor. Senhor os trouxe hoje. Yo te pido, Espíritu Eu Santo, te peço, Espírito Santo, pon una revelación especial sobre la honra en cada uno de coloque uma nosotros, revelação sobre a honra em cada para um que de de nós. hoy en adelante haya un antes y un Para que después, de hoje em diante tenha um antes e um depois. para que podamos poner principios en nuestras vidas, Para que nós possamos colocar princípios. porque na queremos nossa ver vida. esa bendición en nuestro hogar, Porque nós queremos ver essa bênção no nossos en la vida de lares, nuestros hijos, na vida dos nossos en filhos, nuestras generaciones. na nossa geração. Gracias, Padre, por cada uno de Obrigada, mis Senhor, por hermanos que cada están en dos este meus lugar. irmãos que estão aqui neste lugar. Visita sus hogares, Señor. Visita os seus lares, Senhor. Mira cada necesidad. Olha cada necessidade. Levanta a esos hombres y mujeres, Señor. Levanta esses Pon homens e essas mulheres. un deseo ferviente en sus Coloca corazones desejo fervente nos seus corações. de que ellos puedan buscar más de tu que eles rostro, de possam tu buscar mais presencia. de Oh, ti, Senhor. da tua presença. Gracias te doy, Señor. Obrigada, Senhor. eu Porque te tu dou estás nessa aqui, noite. Senhor. Porque o Senhor está aqui. Toca cada corazón en este Toma lugar. cada coração neste lugar. Cautívale, Señor, hacia ti. Leva-os cativa ao Para Senhor. que cada hombre y mujer Para que cada homem e mulher
cumpla su propósito en esta tierra, Cumpra o seu Señor. propósito nessa terra. Porque tú nos has traído con un Porque o Senhor propósito. os trouxe com um propósito. Ayúdanos, Padre, Ajuda-nos, con Senhor, nuestras debilidades. com as nossas debilidades. Porque tú tienes el poder para sanarnos. Porque o Senhor tem o poder para Sana curar. nuestras emociones Cura as nossas y llena emoções. nuestras vidas de tu E espíritu, enche as nossas vidas de tu do teu palabra, espírito, da tua palavra. para que nosotros ya no seamos los mismos, Para que nós não sejamos os mesmos. sino donde vayamos podamos ser testimonio de ti, Mas Señor. aonde nós formos, nós sejamos Podamos darte la testemunho. gloria, Nós Padre. possamos te dar a glória. Que nosotros podamos traer otras personas a tus Que nós caminos. possamos trazer outras pessoas Que aos seamos teus ejemplos, caminhos. Señor, delante Que de nós las possamos ser personas. exemplos diante Ayúdanos, dessas Padre. pessoas. Ajuda-nos, Gracias te Senhor. damos, Señor, en esta noche. Nós te agradecemos Gracias por essa tu presencia. noite. Obrigado pela tua presença. En nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amém. Amém E amém, Senhor. E amém.